E aí, gente, vamos para a nossa segunda aula. Tá? Vamos lá. Estudaram aí o assunto da aula passada. Fizeram aí, pesquisaram problemas para fazer. Tá bom? Também vou passar problemas no portal, tá? Atividade no portal. E também fiquem ligados na agenda de vocês, porque também vai a atividade também do livro de vocês, tá bom? Então fiquem ligados aí, façam as atividades. E aí a gente vai fazer as correções depois. E assim sucessivamente a gente vai aprendendo e melhorando. Aqui, ó, vamos começar aqui. Ó, só relembrando o que a gente estava estudando antes, tá? A gente revisou juros simples e porcentagem, né? E hoje a gente vai revisar a dízima periódica. Aí a partir da próxima aula a gente entra em raiz quadrada exata e aproximada, tá? Também é um assunto também muito interessante, os números quadrados perfeitos, tá? Também a raiz quadrada aproximada. E vamos lá. Ó, dízima periódica. Vocês lembram que é uma dízima periódica? Ó, uma dízima periódica é um número que, quando escrito no sistema decimal, apresenta uma série infinita de algarismos decimais, tá? Que a partir de certo algarismo se repetem em grupos de um ou mais algarismos, tá? Tanto faz ser um ou dois ou três, o que vai se repetir. Ordenado sempre na mesma disposição, chamado de período, tá? Então essa parte que vai se repetir é chamada de período. Ele pode ter um número apenas, pode ter dois, pode ter quantos forem. Ó, as dízimas periódicas, elas ainda são consideradas, gente, número racional, tá bom? Vocês lembram dos conjuntos numéricos? Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais. Lembrando que dentro dos racionais estão os naturais, estão os inteiros e também as frações e números decimais. A dízima periódica está ali dentro também, porque a dízima ela nasce de uma fração, tá bom? Então ela é considerada um número racional também. Em outras palavras, a dízima periódica é um número decimal em que a representação decimal desse número ela é infinita e periódica, algo vai se repetir, tá bom? Pode ser logo após a vírgula ou pode ser depois de alguns números que vão estar depois da vírgula, tá? Que é aí que começa a repetição. É a divisão, respectivamente, das dízimas periódicas simples e dízimas periódicas compostas. Ó, como eu estava dizendo, elas são divididas, tá? Em simples e composta. Vamos dar uma olhada na dízima periódica simples. É fácil de entender, gente. É só prestar atenção aí, tá bom? Vamos lá, exercitar a leitura. Uma dízima periódica é caracterizada como simples quando o seu período é simples, ou seja, os números que estão posicionados após a vírgula, logo após a vírgula, são sempre os mesmos, repetindo-se em uma sequência infinita. Então, ó, quando vocês observarem dízimas, tá? Periódicas em que logo depois da vírgula já começa o período, tá? A repetição já vai começar. Dízima periódica simples, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês observarem. 0,32, 32, 32, 32, ó, tá se repetindo aqui o 32, ó. Logo após a vírgula, a gente já tem um número que está se repetindo, ó, o número 32, dízima periódica simples. O período é essa parte que se repete. Quem está se repetindo aqui é o número 32, então o período é o 32, é um período formado por dois algarismos, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Aí a dízima periódica, em que a parte decimal já começa logo, ó, após a vírgula, o período, ó, se repetindo, o número 1, tá? 0,111 infinitamente. A gente tem um período igual a 1 aqui, ó, apenas um algarismo. Mais um exemplo e a gente vai cada vez solidificando esses conhecimentos na nossa mente, tá? Aqueles que já tinham aprendido, tá, se viram para revisão. E quem não aprendeu tem a chance agora de aprender. Ó, aqui está se repetindo 5, 4 e 3. 5, 4 e 3. Ó, 5, 4 e 3 é um período formado por 3 números, tá bom? Período 5, 4, 3. Ó. Dízima periódica composta.
Uma dízima periódica é composta quando existe um grupo de um ou mais algarismos após a vírgula que não faz parte do seu período, tá bom? Vem depois da vírgula, gente, e não vai fazer parte do período, tá? Diferente da simples, que logo após a vírgula já vem o período. Então, após a vírgula vai vir uns números, um ou mais números, que não vão fazer parte do período, tá? Ó, uma dízima periódica é composta quando existe um grupo de um ou mais algarismos, tá? Um ou mais números, que após a vírgula que não fazem parte do seu período. Ou seja, quando há a presença de algarismos intrusos ou de um antiperíodo, tá? Então aí o exemplo, ó. Depois da vírgula, número 32 aqui, o período só começa no 4, tá? Então esse número aqui, ó, que está entre a vírgula e o período, é o antiperíodo, certo? Faz com que a dízima periódica seja uma dízima composta. Daí o período é o número 4 e o antiperíodo é o número 32, certo? Vamos aqui, ó, exemplo B. Mais uma dízima periódica, ó, depois da vírgula. Tem esse número, ó, 123 aqui, ó, que não vai fazer parte do período, certo? Quem faz parte do período é apenas a partir do 65, ó, 65, 65. Então, 1, 2, 3 não faz parte aqui do período. É o nosso antiperíodo, mais uma vez, fazendo com que essa dízima periódica seja uma dízima periódica composta. E o item C tá aqui, ó. Repete a partir do 7654, ó, 7654, o 8. Ele é a parte que não se repete logo após a vírgula. É o nosso antiperíodo, né? Formado apenas de um algarismo. Fração geratriz, gente. Fração geratriz da dízima periódica é aquela fração que cria a dízima periódica. A dízima periódica nasce, tá, de uma fração. Por exemplo, se você pegar a fração 2/7, dividir o número 2 pelo número 7, vai dar um número decimal infinito, em que uma parte vai se repetir infinitamente. Vai criar uma dízima periódica, o 2/7. Tá? Então, algumas frações, elas criam dízimas periódicas, tá bom? E outras não. Por exemplo, a fração 1/2. 1/2 é uma fração que, se você dividir o 1 pelo 2, vai dar 0,5. E morreu ali, tá bom? A gente chama isso de número decimal exato, tá bom? Porque parou ali no 5, tá? 0,5. Então, não é considerado uma dízima periódica, porque as dízimas periódicas, mais uma vez, ela é um número decimal em que a representação decimal, a parte decimal, tá? Após a vírgula, ela é infinita, tá bom? E periódica. Então, 0,5 não é uma dízima periódica. Mas as dízimas nascem de frações. Essas frações são chamadas de frações geratrizes. Observe. As dízimas periódicas podem ser representadas na forma de fração, por isso que é considerada ainda um número racional, o que faz delas números racionais. Quando uma fração gera uma dízima periódica, ela recebe o nome de fração geratriz, tá bom? Quando uma fração gera uma dízima periódica, ela recebe o nome de fração geratriz. Ó, vamos agora encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica. Primeiro, a gente vai fazer dois exemplos de dízima periódica simples, para vocês lembrarem e aprenderem também. E depois, mais dois exemplos, se eu não me engano, de dízima periódica composta, gente. Então, fiquem ligados, prestem atenção. Vamos utilizar o x, equações e tudo mais. Tá bom? Então, o primeiro exemplo é descobrir qual é a geratriz, qual é a fração geratriz dessa dízima periódica 0,5555. É uma dízima periódica simples, porque logo após a vírgula, vem uma parte que se repete, tá? Já, ó, logo após a vírgula. Então, ela é simples. E de um período só, né? O número 5. Bom, vamos começar igualando essa dízima igual a x, tá bom? Observem como é o processo aqui, ó. A gente vai igualar essa dízima igual a x, tá bom? A gente vai dar um jeito de eliminar uma casa decimal, ó. O período aqui é composto apenas por um número, apenas pelo número 5. Por isso que é bom você saber qual é o período, tá? Porque você vai usar aqui na hora de transformar, de descobrir a fração geratriz. Ó. O período é apenas o número 5. Como é apenas um número, a gente vai multiplicar a equação dos dois lados
por 10. O 10 que só tem um zero, tá bom? Um número só é o período, então vai ser 1, 0. Se o período fosse de 2 números, tá? A gente usaria 2 zeros, ou seja, o número 100. Vamos ver também no exemplo mais a seguir. Mas aqui, ó, como o período é apenas um número, então apenas um zero. Estou multiplicando essa igualdade aqui, ó, por 10. A igualdade toda. Então, x vezes 10 vai dar 10x. E 0,555 vezes 10, como é a multiplicação por 10, a gente pode andar uma casa aqui, ó, que é um zero, tá? A gente anda uma casa, e como é que vai ficar? Olha aí, ó. Desse lado vezes 10 dá 10x. E desse lado vezes 10 dá 5, aí os outros demais 5, tá bom? Ó, a vírgula anda uma casa porque aqui tem a multiplicação por 10. Lembra, né? No sexto ano a gente fez bastante isso. Multiplicações pelo 10, pelo 100, pelo 1000. E aí a gente só andava a casa decimal. Outro exemplo que a gente fazia isso muito nas transformações de unidades de medida de comprimento. Quando a gente iria transformar as medidas, tá bom? Quando era multiplicação ou quando era divisão, tá? A gente só andava as casas decimais. Então aqui eu multiplicando os dois lados por 10, tem 10x e 5,5555. Agora a gente vai pegar essa equação aqui, a inicial, a primeira, e vai colocar aqui abaixo, tá bom? Para a gente poder subtrair as equações. Tudo isso, gente, é possível, tá bom? Com as equações. Lembra dos sistemas também do sétimo ano? O método da adição, da subtração. Na verdade, o método da adição, vocês vão ver agora no oitavo ano. Mas vocês viram o método da substituição já. Tá bom? Mas fiquem sabendo que a gente pode subtrair ou somar equações, tá bom? Ó, então aqui eu coloquei essa primeira aqui do lado. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vai subtrair uma equação da outra. Tá? Já vão revisando e aprendendo aí. Vocês também vão fazer, não se preocupem. Ó. Vai ficar aqui, ó, 10x menos esse x. Quanto é 10x menos o x? Aqui, ó. Subtrai aqui de cima para baixo. 10x menos x dá quanto? 9x. E aqui desse lado, ó, 5,555 menos 0,555. Essa parte aqui, ó, quando subtrair, tudo vai dar 0. Ó. 5 menos 5, 0. 5 menos 5, 0. Todos vão dar 0. Ou seja, vai ficar só 5 menos 0 dá igual a 5. Tá? Olha como é que vai ficar. 10x menos x, 9x. E 5 menos 0 dá 5. Ó. Toda essa parte aqui deu 0. Ou seja, 5,0000 é o 5. Tá? Então, passando o 9 agora dividindo. Para isolar o x. Então, o x é 5 nomes. Lembra lá do começo que a gente decidiu chamar a dízima periódica de x, tá bom? Se essa dízima periódica é x e o x é 5 nomes, a dízima é igual aos 5 nomes, pela propriedade transitiva das igualdades, tá? Se A é igual a B e B é igual a C, o A e o C também são iguais, tá? Então, terminamos aqui, ó, no x. 5 nomes é aqui a dízima. É a fração geratriz daquela dízima. Se você fizer na calculadora 5 dividido para 9, você vai encontrar essa dízima periódica. Se quiser fazer no caderno também, a divisão também vai dar a mesma coisa, tá? Porque a matemática é perfeita. Ó, vamos para o próximo exemplo. Ó. A dízima periódica aqui agora, ela tem um período de 2 números. Tá? Ó, fiquem ligados que a gente já não vai mais multiplicar por 10. E sim por 100, que tem 2 zeros, representando essas duas casas. Vamos ver. Olha aí. A gente pega o x e iguala a essa dízima periódica. E agora a gente vai multiplicar os dois lados por 10. Não. Por 100, né, gente? Então, observe bem aí, ó. Vamos multiplicar os dois lados por 100. Desse lado a gente vai ter 100x. E desse lado a gente vai andar a vírgula duas casas, vai ficar 24,24. Ó, multiplicando a equação toda aqui, ó, vai dar 100x, e aqui vai andar duas casas, vai ficar 24,24, que tem infinitamente. Tá? Observem bem o processo que é para vocês fazerem também, tá bom? E é com a prática que vem a perfeição, né? Um ditado muito conhecido. Bom, a gente traz agora aquela equação no começo para cá, para a gente subtrair as equações, tá? Então, pega aqui, da mesma forma com o exemplo anterior, traz aqui, a gente vai fazer agora a subtração entre as equações. 100x
menos x, a gente tem 99, né? E desse outro lado, ó, essa parte decimal aqui, ó, vai anular, essa outra parte decimal vai ficar 0. E a gente vai ter apenas 24 menos 0. Olha como fica. 99x igual a 24. Aqui, ó, subtraindo aqui. Ó. Tá? Toda essa parte anula essa outra. 24 menos 0, 24. Então eu tenho x igual a 24 dividido por 99. Lembrando que quem multiplica aqui, ó, tá? Passa para o outro lado dividindo. Você poderia parar aqui ou quiser simplificar, porque aqui dá para simplificar para 3, tá bom? 24 dá para 3 e 99 também dá para 3, tá? 24, 2 mais 4 é 6. Critério de divisibilidade do 3, tá? Soma os algarismos e vê se o resultado divide o 3. E 99 também cumpre o critério do 3. Se você quisesse, poderia simplificar por 3, né? 24 para 3, 8 e 99 para 3, 33. Mas aqui qualquer uma já está certo, tá? É a fração geratriz dessa dízima. Se você dividir 24 por 99, vai dar isso aqui, ó. E se você dividir 8 por 33, também vai dar isso aqui. Porque você já sabe mais do que eu que a matemática é perfeita. Ó, vamos lá. Agora a parte um pouquinho mais difícil, mas basta observar os passos e você também pode fazer em casa aí. Tá bom? A dízima periódica composta. Como a gente descobre a fração geratriz dela? Observa aqui, ó, que ela é composta porque, ó, vai repetir aqui o 25. Tem esse 1 aqui, ó, antes, né, do período e depois da vírgula. O anteperíodo é igual a 1. Bom, gente, a gente também vai chamar de x, tá bom? Primeiramente, a gente tem que eliminar esse anteperíodo aqui, ó. Como é que você elimina ele aqui da dízima? Basta andar uma casa. Como é que você anda uma casa? Apenas uma casa, multiplicando por 10. Apenas um zero vai fazer com que ande apenas essa casa aqui, ó. Então, multiplicando os dois lados por 10, ó, a gente vai eliminar esse anteperíodo, ó. A vírgula vai andar aqui, ó. Aí vai ficar 1,25, 25, tá bom? O primeiro objetivo é eliminar ele daqui, para ficar uma dízima periódica simples aqui, ó. Então, ó, ficou 10x aqui e aqui ficou 1,25, 25. Agora a gente vai pegar também a inicial, não vamos subtrair agora, tá, gente? Vamos pegar a inicial e vamos multiplicar ela para eliminar até o período, ó. Para eliminar até o período, ó, até o 25, eu tenho 3 casas. Para eliminar 3 casas, 3 zeros, né, gente? Então, ó, primeiro a gente elimina o anteperíodo, depois a gente elimina o período, ó. 3 casas aqui, ó, a gente vai eliminar, ó, multiplicando por 1000. Esse lado vai ser 1000x, e aqui eliminando até o período, ó, vai ficar 125,2525. Também uma dízima simples, ficou aqui, ó. Agora, finalmente, a gente pode trazer, tá bom, essa aqui, ó, pra cá. Não a primeira, essa aqui a gente vai trazer pra cá para poder subtrair, ó. Tá? Fiquem ligados, não foi a primeira, foi essa. Então, a gente agora subtraindo as equações, vai ficar 1000x menos 10x dá 990, né? E do outro lado, apenas 124, ó. Essa parte decimal também anula a outra, ó. Certo? Ficou 125 menos 1, 124. Faça com calma, calminha aí, ó. Vai se anular aqui, ó. 5 menos 5, 0. 2 menos 2, 0. 5 menos 5, 0. 2 menos 2, 0. Tá bom? O propósito é esse aqui, eliminar essa parte decimal. E agora, passando para dividir, a gente tem 124 dividido por 990. Se quiser simplificar por 2, porque dá, né? Ó, ambos são pares. Então, também você pode dividir aqui e simplificar por 2. Aqui daria 62, e embaixo daria o quê? 495, né? Então, vamos para mais um exemplo. Talvez seja o último exemplo. 0,031. Também um único anteperíodo aqui, ó. Chamamos de x, certo? Normal. Agora a gente elimina esse anteperíodo 0. Começar uma casa, multiplica por 10. Eliminamos, né? A vírgula andou. Aí vai ficar aqui, ó. 0,3131. Bom, agora a gente olha lá para o começo, lá para a primeira, e elimina até o período, ó. Até o 31 também são 3 casos, então multiplicação por 1000. Vai ficar 1000x
E do outro lado, andando as três casas, vai ficar 31,31, 31, 31. Finalmente a gente pode agora trazer esse 10x aqui igual a 0,3131 para cá, para poder subtrair, tá bom? Vai ficar mais uma vez 990, né? X igual a 31, porque essa parte decimal também se anula, e 31 menos 0, 31. Fica 31 sobre 990, mais uma fração geratriz encontrada. E aí, gente, gostaram? Entenderam? Façam, vejam com calma, pare o vídeo, tente fazer essas que eu fiz também, depois vão lá corrigir, tá bom? Abraço a todos vocês aí, a gente se vê na próxima aula.